Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Eu não vou repetir a mensagem de hoje de manhã, mas eu acho que eu vou dar continuidade a ela. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 4. Diz o seguinte, eu vou ler na NVI. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero que tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra neste momento. Continua a ministrar no nosso coração. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Guardado por Deus, esperança de encontrar aqueles que morreram em Jesus. Esperança de um dia nos reunirmos na igreja de Deus. Aquilo que o irmão Levi cantou aqui é aquilo que fez Paulo mudar a sua vida. Foi a decisão que Paulo tomou porque ele reconheceu que tinha algo melhor do que tudo aquilo que ele tinha recebido. Um homem, um pai de família, comum, muito simples, com muitas dificuldades e limitações intelectuais e financeiras, um homem que bebia muito, se embriagava, quando chegava em casa espancava a esposa, porque o ódio estava no seu coração, sem motivo algum. Um homem que não conseguia trazer para os seus filhos segurança, porque ele mesmo não tinha essa segurança. Um homem que tinha simplesmente na sua vida a ação de ter que trabalhar e voltando para casa, no caminho se encontrava com os amigos e tomava algumas doses de pinga e chegava em casa bêbado, não se relacionava com ninguém, não tinha nada inteiro na sua casa, era tudo casco, tudo pedaços, porque ao brigar ele quebrava tudo. A esposa já entristecida, sem nenhuma esperança. Os filhos acuados, como se fossem uns animaizinhos, com medo de ser espancado, ficavam acuados no quarto. Quando ouviam o papai chegar, ficavam estremecidos, sobressaltos, alguns ficavam entristecidos, outros com tanto medo, chegavam a fazer xixi nas calças. Parece uma história fantasiosa, mas isso é real. Mais comum do que a gente imagina. Mas um dia, esse homem bêbado entra numa igreja, ouve o evangelho, recebe Jesus como Salvador da sua vida, mesmo embriagado.
No outro domingo, ele leva a sua esposa, que também aceita Jesus como Salvador. Leva os seus filhos, que também recebe Jesus como Salvador, e a vida daquele homem se transforma. Aquilo que era valioso para ele, que era a sua autossatisfação, a sua alta confiança e querer fazer simplesmente aquilo que ele queria fazer, aquele desejo de beber, talvez não mais desejo, mas uma escravidão naquilo que estava destruindo a sua vida, é transformado. Ele não mais quer andar com aqueles amigos de copo. Ele não mais quer estar nesses ambientes que ele abre os seus olhos através da palavra, sabendo que está destruindo a sua família, e agora ele recebe uma proposta para que a sua família seja uma família transformada. Agora a esposa não é mais espancada, agora a esposa é acariciada, agora a esposa é respeitada. Agora a esposa, no domingo, ela não faz a comida sozinha e o marido embriagado, não, mas o marido está junto com ela, ajudando ela a fazer o almoço, e as crianças estão felizes, porque a sua mãe não está mais chorando. Elas estão felizes e seguras, porque Jesus traz transformação e vida. Essa é uma história comum, mas é uma história verdadeira, que acontece com aqueles que, ao entrar em contato com o Evangelho, têm as suas vidas transformadas. E mesmo que o quadro seja um quadro diferente de uma pessoa rica, de uma pessoa abastada, mas uma pessoa que tem muito poder aquisitivo, ele tem poder de autoridade, ele conhece pessoas, ele é alguém que se destaca na sociedade, mas, como nós já ouvimos a frase, alguém dizendo, ele era tão pobre, mas era tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. E ele também tinha a mesma carência que aquele pai de família tinha. A carência de ter um objetivo, um projeto, um valor que excede o nosso entendimento, que excede a eternidade, e que um dia ele também vai conhecer Jesus, esse homem chamado Paulo, e vai ter a sua vida transformada. E ao conhecer o Evangelho, ele descobre que a vida é muito mais daquilo que ele pensa. Ao receber o Evangelho, ele vai aprender algo precioso que muitas vezes eu e você esquecemos. Por exemplo, o valor do Evangelho. Qual é o valor do Evangelho? Como nós podemos medir o valor do Evangelho? Paulo vai dizer no verso 7 e no verso 8, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Quem era Paulo? Quem era Paulo? Qual era o seu ofício? Ele vai dizer, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Alguém que estava no topo da sua sociedade. Alguém que esteve aos pés de Gamaliel. Uma das coisas que uma família de judeu mais queria era que o seu filho pudesse ser alguém que fosse cuidado por alguém como Gamaliel. Era o sonho de toda a família. Por isso, as famílias empenhavam para que o menino, até os 7, 8 anos, ele pudesse decorar o Pentateuco. Era muito importante para a família. Decorar o Pentateuco.
E não só decorar o Pentateuco, é claro que nem todos faziam isso, conseguiam, eram pouquíssimos que conseguiam, mas depois de decorar o Pentateuco, aos 12 anos, eles teriam que ser capazes de discutir a lei com os sacerdotes. Se eles conseguissem discutir a lei com os sacerdotes, ele era adotado por aquela sinagoga. E ele era conduzido, ele era criado por aqueles homens. E ele tinha o seu futuro garantido. Paulo tinha tudo isso. Paulo ganhava muito dinheiro. Paulo, na sua cabeça, estava ali fazendo aquilo que o Senhor queria, mas ele abre mão disso tudo. Jesus estava nesse caminho. Aos 12 anos, a mãe de Jesus está procurando Jesus, juntamente com José. Onde Jesus está aos 12 anos? Discutindo a lei com os doutores da lei. Só que Jesus deve ter dado um banho naqueles camaradas. E eles olharam assim: você acha que eu quero esse menino para me cuidar dele? Sabe mais que eu? Estou fora. E as crianças que não conseguiam ser aprovadas, elas iam exercer o ofício do pai. Jesus era carpinteiro, reprovado pelos sacerdotes, mas aprovado por Deus. Isso é que é mais importante. E Paulo, ao ser aprovado e ao estar aos pés de Gamaliel, ele começa a compreender, no momento em que ele encontra Jesus, o valor daquilo que ele recebeu, o valor do Evangelho. Quando nós pensamos em vida, comunhão, em transformação de vida, em mudança de valores, completamente mudando o meu conceito daquilo que é certo, daquilo que é errado. E Paulo vai dizer: olha, eu agora conheço a Jesus e todos os meus títulos eu considero como esterco. Por que Paulo vai dizer isso? Porque aquilo que Paulo tem não só perdeu o valor, como aquilo não pode estar perto, porque vai causar nele náuseas. O que eu quero dizer? Ele não só não leva em conta os seus títulos, como ele também não quer lançar mão disso para ter algum benefício. Porque ele sabe que quando ele conheceu a Jesus, Jesus iria suprir todas as suas necessidades. E ele precisava abandonar tudo que ele tinha, tudo que ele era, para que ele pudesse ser transformado numa nova vida. Ao receber e entender o valor do Evangelho, ele sabia que, quando ele era fariseu, ele estava disposto a morrer para matar os cristãos. Mas agora, ele está disposto a morrer para defender a causa do Evangelho, do mesmo jeito. Paulo está ensinando para nós o seguinte aqui: olha, nós precisamos entender que o valor do Evangelho tem que estar na nossa mente, no nosso coração, e nada pode ficar entre nós e a palavra do Senhor. Nada pode ficar entre nós e a vontade de Deus. Nada pode nos trazer dificuldade quando nós decidimos servir a Deus. Eu não posso olhar as coisas deste mundo, eu não posso olhar e começar a pensar: será que vale a pena eu abandonar isso para fazer a vontade do Senhor? Será que vale a pena eu abandonar essa minha atitude, este meu comportamento? Será que vale a pena eu largar tudo para servir a Deus? Ou vale a pena eu deixar de confiar nas coisas deste mundo ou em mim mesmo para servir a Deus? Não pode haver essa dificuldade. Paulo está dizendo. Porque essa dificuldade não houve em Jesus. Não houve em Jesus. Quando ele morreu lá na cruz por você.
quando ele morreu por mim. Ele se entregou por completo. Paulo pega tudo aquilo que está na coluna de crédito dele, tudo que ele fez, todos os seus títulos, ele coloca na conta dos débitos. Deixa para lá. Agora o que vale para mim é o evangelho da graça de Deus. É isso que Paulo está ensinando para nós nesta noite. Paulo está dizendo para nós que o evangelho é mais importante, e a pessoa de Cristo é mais importante do que os ritos religiosos que ele tinha. Ele está dizendo o seguinte: ter comunhão com Deus, estar na presença de Deus, é entender que nós devemos nos gloriar na pessoa do Senhor Jesus. Que nada dessas coisas tem valor eterno. As coisas deste mundo, a nossa própria religiosidade, ela não tem valor eterno. O que tem valor eterno é o Senhor Jesus. Cristo em nossas vidas, Ele tem valor eterno. É aqui que nós precisamos olhar a nossa vida e saber que o nosso conhecimento de Cristo não pode ser apenas teórico, mas tem que ser um conhecimento pessoal, experimental, de comunhão com o Mestre. E isso é evangelho. Evangelho não é rito. Evangelho não é coisas que nós fazemos para que possamos agradar o pastor ou a igreja, ou para ser bem visto com os irmãos. Não, isso não é evangelho. Evangelho é você ser a pessoa que é e deixar Deus transformar a sua vida cada dia. Paulo considera os méritos da sua religião judaica pura perda em virtude do seu relacionamento pessoal com Cristo, que é o Senhor da sua vida. Assim como o nascer do sol apaga a luz das estrelas, a presença e a comunhão com Cristo eclipsa o brilho de todas as coisas. Nada é mais importante do que a presença de Jesus na nossa vida. Amém? Nada é mais importante do que a vontade de Deus na nossa vida. O amor a Cristo é a nossa prioridade. E quando nós falamos o amor a Cristo, não é simplesmente algo sentimental, porque nós pensamos em amor, pensamos no amor de contemplação. Um dia meu sobrinho veio nesta igreja, muitos anos atrás. Muitos anos, ele era adolescente. E ele conheceu uma moça aqui da nossa igreja. E uma moça muito bonita. Quando ele chegou em casa, ele falou para os seus pais: acabei de conhecer a mãe dos meus filhos. Tanto que ele ficou apaixonado por ela. Mas na realidade não aconteceu nada, passou. Porque muitas vezes o amor ele é, para nós, contemplativo. A gente olha, acha bonito, se apaixona e acha que é amor. E amar a Deus significa obedecer a Deus. Amar a Deus significa fazer a vontade de Deus. Paulo não apenas abre mão das suas prerrogativas e vantagens, como ele vai considerar isso como perda, mas ele entende que o amor de Cristo levou ele a renunciar tudo que ele tinha, ou tudo que ele podia ser, e disse: olha, isso não é prioridade para mim. Paulo não está dizendo que você tem que abandonar o seu trabalho, a sua faculdade, os seus sonhos, ou que você tenha que abandonar os seus projetos de vida. Não, Paulo está dizendo o seguinte: a prioridade do seu coração deve ser servir a Deus. Quando Deus é prioridade, todas as outras áreas da nossa vida entram em equilíbrio. Mas Ele tem que ser
o centro. Em segundo lugar, o conteúdo do Evangelho. O verso 9 vai dizer: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O conteúdo do Evangelho não é o que fazemos para Deus, mas é o que Deus faz por nós, através de Cristo Jesus. Aqui, a palavra-chave é justiça. A igreja é um povo que foi justificado por Deus, por causa do sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Quando nós falamos em justiça, nós precisamos entender quem é Deus. Deus é justo, Deus é santo, e Ele não pode contemplar o mal, a injustiça. Ele não inocentará o culpado. Escute, Deus não inocenta o culpado, mas Ele diz: a alma que pecar, essa morrerá. É por isso que nós, olhando para nós mesmos e olhando para a nossa própria vida, nós vamos entender algo muito interessante que Paulo vai dizer: todos pecaram, todos pecaram, todos estão destituídos da graça e da glória de Deus, todos estão em caminho largo para o inferno, todos se desviaram de Deus. Mas Deus traz uma resposta, e dizendo para nós: olha, eu vou então resolver esta questão, quando Jesus morre na cruz, e ao término daquele momento de vida sua, ele vai dizer uma frase: está consumado. Está pago a dívida. Está pago. Imagina aquele camarada que está devendo no supermercado e ele não tem condições de pagar. Ele faz uma cardenetinha, lembra? Quando tinha cardenetinha? Quem era do tempo da cardenetinha aqui? Tempo da quase todo mundo. Tempo da cardenetinha lá, o cara anotava lá. No fim do mês ele pegava o seu salarinho apertado, ia lá, pagava uma parte, porque não dava para pagar tudo. Todo mês ele ia fazendo assim, ia rolando a dívida. Ia rolando a dívida. Um dia ele chegou lá e falou assim: eu vim tentar pagar a minha conta aí. Quanto que eu estou devendo? E alguém disse assim para ele: teu pai passou aqui e pagou a conta, você não está devendo mais nada não. Ele não só pagou a conta, mas deixou crédito aqui. Se você precisar comprar alguma coisa, pode comprar. Bom, não é? Foi isso que Deus fez por nós na cruz. Pagou a nossa dívida. Quitou a nossa dívida. Isso é o Evangelho. O Evangelho, ele é a justificação de Deus para nós. Deus olha para você, sabe que você é imerecedor, sabe que você é pecador, sabe que você merece o inferno, mas Ele te dá um escape quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor. Ele vai olhar para você e falar assim: Edinaldo, eu sei que você é pecador, eu sei que você não merece o céu, como todo mundo aí que está com você aí na igreja, mas eu sei que você também recebeu meu filho como Salvador e Senhor, então eu declaro para você que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é o que Deus faz. Justificação. Uma das coisas mais preciosas que nós temos é a justiça de Deus enviada para nós. Sabendo que os méritos dessa justiça não é nosso, mas é do Senhor Jesus. É por isso que, para que eu seja justificado, eu preciso reconhecer o Senhor como Salvador e Senhor da minha vida. Mas essa justiça, ela não pode vir se eu estiver confiado na minha própria justiça. Se eu confiar em mim mesmo, dizendo:
Eu não vou para o inferno. Eu sou um cara bom. Eu pago as minhas contas. Eu ajudo meus filhos. Eu não brigo com o vizinho. Ao contrário, eu varro a calçada do meu vizinho. Olha que legal. Eu trato bem o meu genro. Eu não tenho genro, eu tenho nora. Eu trato bem a minha nora e a minha futura nora. Trato ela como filhas. Eu trato bem a minha esposa. Ou eu trato bem, aí a mulher vai dizer, o meu esposo, vamos deixar claro, né? Isso a mulher vai dizer, trato bem o meu esposo. Então, se eu sou um cara bom, então o céu está para mim. O céu está para mim. Ou talvez eu vou dizer, eu sou um cara que sofri tanto, eu vim de uma família tão sofrida, meu pai bebia muito e acabava agredindo a minha mãe, e parte dessa história aqui, que eu acabei ouvindo um pouquinho da minha história também, mas eu sofri pra caramba, então eu mereço o céu, porque, caramba, eu sofri quase como Jesus sofreu na cruz. Né? Mas isso não nos dá o céu. Essa justiça própria não pode estar junto com a justiça que vem de Deus. Porque a justiça que vem de Deus, ela vem diante da minha miserabilidade. Quando eu olho para mim, eu vejo quão miserável eu sou, quão pecador eu sou, quão imerecedor dessa graça que o Senhor se dispõe para mim. Essa justificação, ela é algo que é imerecido para nós, mostrando que Deus nos ama, apesar de quem nós somos. Roberto, de vez em quando, vem para cá. Aliás, quase toda semana ele vem para cá, a gente fica batendo um papo aqui, né, Roberto? E um dia desse a gente estava fazendo uns cálculos sobre essa questão da pandemia. E eu estava olhando num site da Ordem dos Pastores, quantos pastores vieram a falecer por conta da pandemia. Quantos irmãos crentes vieram falecer por conta da pandemia? Eu falei, Roberto falou assim, pastor, a gente não vale nada. A gente é miserável, a gente é pecador. A gente fica brigando aqui entre irmãos aqui, com picuinhas, coisa boba, em vez da gente pregar o evangelho, e Deus tem levado tanta gente boa, podia ter levado nós. Mas Deus levou tanta gente boa, que podia estar aqui no nosso lugar fazendo uma obra muito maior que a gente. E aí ele falou assim, mas Deus tem propósito para nós ainda. Deus tem propósito. Isso é graça. Aqueles que Deus levou foram mais agraciados que nós, porque estão na presença do Senhor, como a música que o Levi cantou aqui. É por isso que quando nós olhamos para essa justificação, que é graça sobre graça na nossa vida, que é um favor imerecido, nós sabemos que nós podemos receber essa justificação pela fé. Nós confiamos em Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, sabemos que a obra toda da nossa redenção é de Deus, na pessoa de Jesus. Isso é entender o Evangelho. Isso é abrir os nossos olhos e abrir o nosso coração e entender que, olha, Deus tem nos dado uma oportunidade para mim e para você que estamos aqui hoje para viver uma vida santa que agrada a Deus. Não perder tempo com as coisas pequenas deste mundo. Não tornar a nossa vida medíocre. Mas fazer com que o sacrifício de Jesus na cruz vale a pena na nossa vida, porque ela vale. Porque ela é preciosa. Porque ela é grandiosa.
E nós precisamos encarar as nossas lutas e as nossas dificuldades e entregar elas nas mãos do Senhor e dizer: faz um milagre em mim. Assim, o caminho da paz com Deus e o caminho da graça estará aberto para a nossa vida. Em terceiro lugar, a comunhão do Evangelho. Verso 10 e verso 11. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ser cristão não é apenas ter na mente as doutrinas do cristianismo, mas a ter no íntimo um relacionamento com Deus. Estou procurando alguém aqui. Quem conhece a irmã Cleusa? Levanta a mão. Todo mundo conhece aqui a irmã Cleusa. Quem está na internet, os irmãos também conhecem a irmã Cleusa. Mais uma vez, quem conhece a irmã Cleusa aqui? Rapidinho. Desculpa, você não conhece a irmã Cleusa. Você não conhece a irmã Cleusa. Quem conhece a irmã Cleusa é o pastor Pedro. Por quê? Ele é esposo dela. Ele dorme com ela. Ele acorda com ela. Ele toma café com ela. Ele sabe os sonhos dela. Ele sabe as frustrações dela. Ele sabe tudo da vida da irmã Cleusa. Ou não, irmã Cleusa? Sabe tudo. Isso é comunhão. É a mesma comunhão que Deus quer ter comigo e com você. É esse tipo de relacionamento. É o tipo de relacionamento em que Davi vai enfrentar uma batalha, ele ora a Deus e fala assim: o Senhor vai estar comigo nessa batalha? Porque se o Senhor não estiver comigo, eu estou fora. E Deus fala: vai lá. É a mesma comunhão que Elias tinha com Deus. Eu fico impressionado. Elias fugindo de Batseba lá e viaja tantos dias e tantas noites, e depois Deus chega para ele e fala assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Olha aqui, como é que Deus fala isso? Eu ficava a pensar que Deus fala na mente, fala no coração, Deus vem assim, uma teofania, né, uma manifestação, e fala, mas é comunhão, Deus está olhando tudo, Ele está dizendo: Elias, o que você está fazendo aqui? Às vezes ele pergunta para mim: Wagner, o que você está fazendo aí onde você está? O que você está pensando? Que negócio é esse que você está querendo fazer? Isso é comunhão. Esse é o tipo de comunhão que Deus requer de nós e que Paulo aprendeu. No momento em que ele vai escrever a carta aos Gálatas, ele vai dizer: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o meu evangelho que eu recebi não é de segunda mão não, é de primeira. Cristo ressurreto ensinou o teu evangelho para mim. Isso é comunhão, irmãos. É a mesma comunhão que o Senhor quer ter conosco. Saber que conhecer a Deus é ser liberto. É claro que para conhecer uns aos outros, nós sabemos que nós temos que conviver. Alguns irmãos nós nos conhecemos há muitos anos, há quase 30 anos, outros há 3, 4 anos, mas mesmo aquele que nós conhecemos há quase 30 anos, nós não podemos saber que conhecemos a sua totalidade. A minha esposa diz para mim, eu digo para ela: eu não te conheço. Tem hora que a gente fala: desconheço a pessoa. Né? Tem hora que a gente fala: por quê? Porque conhecer é uma caminhada. As pessoas vêm para Jesus e acham: olha, a Bíblia diz que se eu conhecer a verdade me libertará. Então eu estou aqui, eu quero conhecer Jesus, eu aceito Jesus e eu quero que Ele transforme a minha vida totalmente, porque eu preciso que Deus transforme a minha família e que Deus mude o coração do meu marido, ou Deus mude o coração da minha esposa, né? E isso vai acontecendo, mude os meus filhos, tal, e eu quero essa transformação. E a pessoa chega aqui num dia, acha que é fast food, e pronto, nós vamos fazer uma oração e ela será transformada e está tudo resolvido. Não, não é assim não.
Quando nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, a primeira coisa que o Senhor nos faz é regenerar. Ele nos dá uma nova, Ele nos transforma numa nova criatura. Ele também vai nos justificar. Agora, a nossa transformação de vida, de família, isso é um processo. À medida em que nós conhecemos a Jesus, Deus vai transformando a nossa vida gradativamente, dia após dia. Todos os dias. Quando nós conhecemos a Jesus e começamos a entender qual a vontade de Jesus para a nossa vida, nós sabemos que isso vai implicar em morte. Como Paulo vai dizer no texto. Quando ele fala que quer participar dos seus sofrimentos e quer ser como Jesus na sua morte. Paulo estava disposto a viver, mas ele sabia que se tivesse que morrer, ele morreria por conta do Evangelho. E nós temos que aprender que a nossa vida com Deus significa, primeiramente, matar os nossos própria vontade, a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo, o nosso próprio coração, e entregar isso para Deus. Senhor, aqui está o meu coração para o Senhor. Aqui está. O que o Senhor vai fazer? Ele fala assim, eu vou te dar um novo coração. E eu vou arrancar essa velha natureza. Mas isso é um processo. Ele vai mudando a sua vida a cada dia, ele vai mudando o seu coração a cada dia, ele vai transformando os seus sonhos que você tinha. E talvez nós oramos assim, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tantas outras coisas. Mas para falar a verdade, Senhor, nada disso é importante. Porque o que importa é a tua vontade na minha vida. É isso que importa. E eu quero que o Senhor realize a sua vontade na minha vida. E Deus vai começar a mudar. Deus começa a mudar o nosso sonho. Aí eu comecei a compreender aquilo que Jesus fala em João capítulo 15, verso 7. Se as minhas palavras estiverem em você, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em você, pedirão o que quiser e eu farei. Ele fará porque a vontade que está no seu coração é a vontade dele. Conhece crente frustrado? Crente frustrado é aquele que vive com um pé na igreja e um pé no mundo. Na verdade, está com os dois pés no mundo. Ele quer mudança de vida, mas ele não consegue largar as coisas deste mundo. Ele quer que Deus responda às suas orações, mas as suas orações é como aquela que Tiago fala. Pede, não recebe porque pede mal. Pede para o seu próprio prazer. Por quê? Porque está compactuando com o mundo, está flertando com este mundo. E nós precisamos, uma vez que nós temos comunhão com Deus, Deus, a Bíblia diz, tem ciúmes de nós. E nós precisamos estarmos atentos à vontade de Deus. Evangelho é isso. Comunhão com Jesus é isso. Senhor, eu sei o que eu quero, mas eu sei que eu quero não vale nada, então coloca a tua vontade em mim, para que quando eu orar, eu seja agraciado com a resposta, porque ela vem do Senhor para a minha vida. E Paulo compreendeu isso. Paulo compreendeu que a sua vida era uma vida totalmente diferente agora. Humanamente falando, Paulo não ganhou nada. Ele só perdeu. Só que a nossa vida acaba aqui, irmãos. E ela vai continuar no céu. E nós precisamos plantar aqui para colher no céu. Isso é evangelho. Evangelho é novos valores. Evangelho é a graça de Deus nos salvando. Evangelho é comunhão com Jesus. Isso
chama-se Evangelho. Boas novas. Transformação de vida. Transformação de caráter. Transformação de conduta. Pastor, mas tem muitas coisas no meu coração que eu tenho vontade de fazer. E parece um espinho na carne. Fica me cutucando. Eu também tenho. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas eu vou para o céu mesmo assim? Vai. O que você não pode fazer é praticar essas coisas. Deus condena a prática. Quando Paulo pediu para Deus tirar um espinho da sua carne, talvez uma dificuldade, talvez uma limitação, não sabemos, Jesus disse o seguinte: a minha graça te basta. A limitação que nós temos, se nós colocarmos ela debaixo da graça de Deus e suprimir esse desejo pecaminoso com oração, com busca da presença, comunhão com o Senhor, nós vamos vencer. Porque Jesus venceu o mundo. Por isso que nós podemos ter bom ânimo. Isso chama-se Evangelho. Na vida daquele que busca a Deus verdadeiramente. Que Deus nos abençoe. Derrame sobre nós a tua graça. Derrame sobre nós o teu amor. E que nós possamos abrir o nosso coração e deixar Deus mudar a nossa mente e o nosso comportamento, para que possamos estar com inteireza de coração na presença dEle. Amém?